Alguns esclarecimentos. Nesse mês de dezembro nós tínhamos uma série de programações, mas as autoridades governamentais do nosso país, logo depois que terminou o segundo turno das eleições, descobriram que existe um surto de Covid, sabe? É um desses milagres brasileiros. E, portanto, voltamos para a fase amarela. E diante dessa decisão governamental, todas as nossas programações nesse mês de dezembro estão transferidas para uma data mais apropriada. A dedicação do TEL, que seria hoje, uma programação especial no próximo sábado, dia 19, nós íamos ter a Santa Ceia, não teremos, tá? Íamos ter uma programação, um encontro de confraternização de Natal. Tudo isso foi cancelado, está transferido para o próximo ano, tá? Até nós termos a vacinação, porque ter a vacina também não adianta, né? O que precisa acontecer é a vacinação. Enquanto isso, continuamos o estudo do nosso tema, da lição da Escola Sabatina desse trimestre. Para isso, vamos pedir que Deus nos abençoe nos momentos que se seguem. Feche os seus olhos, acompanhe. Querido Pai, este é um tema inédito dentro da Escola Sabatina. E agora, Senhor, que vamos refletir sobre o Senhor como sendo o Criador da beleza, da ciência, da arte, de tudo que é belo e nobre. Rogamos que o Teu Espírito esteja conosco, iluminando as nossas mentes e capacitando-nos a compreendermos com propriedade o tema desta semana. Em nome de Jesus, nós te pedimos essas bênçãos. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs, esta lição é inédita, como eu falei na oração. Nunca nós estudamos esse tema durante toda a história da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a liderança mundial, a liderança da Escola Sabatina, entendeu ser necessário que nós meditássemos sobre esse tema durante um trimestre, educação e redenção. É óbvio que no transcorrer de vários temas e assuntos que a Escola Sabatina estudou, abordamos esse aspecto da educação da redenção. Mas todo um trimestre é a primeira vez na história da nossa igreja. Ela é uma lição que não foi elaborada por um autor, foram vários autores, mestres de educação lá dos Estados Unidos, e nós temos visto coisas interessantes e muito importantes, principalmente para uma solidificação na fé da nova geração. A lição número 10, e nós estamos chegando já ao final do ano, por incrível que pareça, o tema dela é Educação em Artes e Ciência. A base para nós entendermos toda a lição no trimestre, ela está na lição número 4. A lição número 4 desse trimestre, ela fala da cosmovisão. O que é isso? Aquele filtro, a lente, pela qual nós enxergamos e interpretamos a vida. Existe, de um modo geral, 3 cosmovisão mais comuns. A cosmovisão monoteísta são aqueles que creem na existência de um Deus pessoal, criador, que interfere na sua criação. Os grupos que creem nisso são os judeus, os islâmicos e nós cristãos. Depois nós temos a cosmovisão panteísta. Isso já está mais ligado à crença dos povos orientais. E esse pessoal que tem essa crença panteísta crê
que Deus não é um ser pessoal, Ele é uma força, uma energia, uma influência, que por incrível que pareça, existe, mas não sabe que existe, que está em tudo e em todos. Isso tem sido muito divulgado por Hollywood, principalmente pela saga do Guerra nas Estrelas. Guerra das Estrelas traz muito claro essa crença panteísta. E finalmente nós temos a cosmovisão naturalista. O que é isso? A cosmovisão naturalista são aqueles que não creem na existência de Deus, os ateus, e agnósticos que até creem num design inteligente, mas não creem no sobrenatural. E a educação em geral hoje, as grandes universidades e escolas, elas têm uma cosmovisão naturalista evolucionista. Qual a ideia que prevalece hoje nas principais universidades e institutos de educação? Que Deus não existe, ou o máximo que podem admitir é a existência de um design inteligente que idealizou tudo isso, que não intervém nas leis naturais e que o sobrenatural não existe. O que não pode ser explicado pela ciência não é verdade. Qual é o problema com essa cosmovisão? Eu fui educado nessa linha de pensamento. Uma cosmovisão naturalista evolucionista. Eu rejeitava a ideia de que houve um tempo na história da criação humana que não existiu morte. Para mim isso era impossível. Por quê? Porque para o naturalista evolucionista, a morte faz parte da vida. É o ciclo da vida. E a isso, conviver naturalmente com a morte, é dado o nome de ciência. E essa ciência naturalista evolucionista está completamente em desacordo com aquilo que a Bíblia diz. Hoje eu não penso mais assim. Não que a Bíblia seja um compêndio científico. A Bíblia é uma revelação de Deus. Ela não tem toda a revelação, mas ela tem a revelação necessária para a gente saber que existe um Deus, que esse Deus criou um mundo perfeito, que o pecado maculou a sua criação, que Jesus veio resolver o nosso problema e que nós temos a esperança de que quando Ele voltar, aquele plano original de Deus, aquela criação perfeita, volte novamente a existir. Vamos pensar um pouquinho aqui no verso para memorizar. É uma declaração do salmista. O salmista Davi diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras de sua mão. Qualquer pessoa que observar o céu, e esses dias, principalmente na terça e quarta-feira, nós tivemos um céu lindo, 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 lindo. O céu ficou todo azul durante o dia, e à noite, a lua cheia, dava para você ver assim, a olho nu, muitas das nossas estrelas mais próximas aqui da Terra, olhar um pouco do conteúdo da nossa galáxia. E lá na minha casa eu tenho um sobrado, e à noite, quando está assim, eu gosto de subir lá no sobrado, lá na parte, lá em cima, e eu fico olhando para o céu, e fico observando a criação de Deus. E eu fico imaginando como que um dia eu pude não acreditar que isso não saísse das mãos de Deus.
Como eu era estúpido, né? Eu fico pensando, olha, eu estou tendo só uma pálida ideia do que é isso. Hoje, por exemplo, nós temos evidências muito impactantes a respeito de que a criação do universo é algo extraordinário. Em 1990, a NASA enviou para o espaço um satélite com um tremendo telescópio, o telescópio Hubble. E agora, na virada do ano 2000, os astronautas foram para lá e colocaram nesse telescópio uma super lente poderosíssima que aumenta a capacidade do telescópio em quase 1000 vezes. E viraram o telescópio Hubble para essa parte que a gente chama a parte mais negra do universo, a parte que a gente quase não enxerga. E aquele telescópio fica tirando fotos constantemente e enviando aqui para a Terra. Se você quiser ter uma ideia do extraordinário que é o universo, alguma parte do universo, entra na internet e navegue ali nas imagens trazidas pelo telescópio, super telescópio Hubble. Você fica impressionado de ver as coisas. Tem até uma foto assim, que parece que é um olho de Deus observando tudo. Então, quando você olha o macrocosmo, você tem que chegar à conclusão: isso não nasceu por acaso, isso não evoluiu do nada, alguém está por detrás de tudo isso. No entanto, aqui na lição de domingo, nós vamos para o microcosmos, e dentro do microcosmo, daquilo que é menor, mas é tão extraordinário como o macro, nós temos aqui o episódio onde o salmista fala sobre a maneira como Deus nos formou. Abra a sua Bíblia no Salmo 139. Acompanhe Davi, inspirado pelo Espírito Santo, o que ele diz no Salmo 139. Todo o Salmo 139 é impressionante, ele destaca a onisciência e a onipotência de Deus. E no versículo 13 ele diz o seguinte, eu estou lendo aqui na Nova Almeida Atualizada, que é a versão mais moderna que nós temos da palavra de Deus em português. Ele diz o seguinte: pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus olhos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Um homem escrever isso acerca de quase 3.500 anos atrás, só podia ter sido inspirado por algo sobrenatural, porque ele descreveu o que hoje nós temos acesso através da tecnologia moderna, né? E aqui na parte de domingo, os autores da lição colocaram algo para nós considerarmos. Acompanhe aqui conosco o segundo parágrafo da parte de domingo. O que os autores estimulam a gente a considerar? Dizem: considere o período de gestação humana, por exemplo. E eu creio que as mulheres entendem isso muito melhor do que nós homens. Para nós já é algo extraordinário. Para vocês, mulheres que já foram mães, isso é algo fantástico. Ele prossegue aqui o texto:
A biologia revela que a nova vida humana, inteligente, surge a partir de um óvulo fertilizado e se desenvolve até a gestação completa após 9 meses. As marcas de um Criador amoroso estão presentes nesse ciclo. A bondade de Deus pode ser vista no local em que o feto se desenvolve, logo abaixo do batimento constante do coração da mãe. À medida que o feto cresce, o mesmo ocorre com o abdômen da mãe. A mulher grávida está sempre consciente de seu filho, assim como o nosso Pai Celestial está sempre consciente de seus filhos. É assim mesmo, mamães? Vocês que já experimentaram isso, é assim mesmo? Eu fiquei imaginando, eu nunca tinha parado para pensar nesse aspecto, de que o local onde Deus me desenvolveu foi pertinho do coração da minha mãe. Que coisa incrível! Não podia ser nem mais para lá, nem mais para cá. É ali, naquele local, o ninho perfeito. O ninho perfeito. E isso mostra que Deus se preocupa conosco desde o primeiro início de vida que ocorreu com qualquer um de nós. Nós somos muito importantes para Deus. Nós não entendemos direito o quanto que Deus nos ama e o quanto que nós somos únicos para Deus. Essa cultura de massa nos impede de enxergar que você e eu fomos criados com uma identidade única. Nunca existiu alguém como você, não existe alguém como você e nunca existirá. Nós somos únicos para Deus. Isso é algo fantástico, né? Não tem jeito de sair disso. Quem quiser ter filhos tem que viver nesse processo, tem que gerar nesse processo, mesmo que seja num processo artificial, mas tem que ter esse ninho, né? Prosseguindo, os autores da lição nos trazem algo para a gente refletir sobre a beleza da santidade de Deus. Deus é o autor do belo. Todos nós gostamos daquilo que é belo. Lá no livro de Eclesiastes, o sábio Salomão, no capítulo 3, versículo 11, ele diz que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Aqui nós que vivemos no Brasil, não temos a oportunidade, mas os países onde cai a neve, dizem que a experiência da neve é algo impressionante e extraordinário. Vocês sabiam que não existe um floco de neve igual ao outro? Não existe um floco de neve igual ao outro. Pingo d'água. Não existe um pingo d'água igual ao outro. Isso são coisas belas que foram criadas para o nosso deleite, para a nossa alegria. As estações do ano, desde que eu nasci, tem inverno, primavera, verão, outono e assim vai. A mutação do dia, desde que eu nasci, 24 horas, vem o dia, vem a noite, vem. Gente, isso saiu das mãos de Deus, um Deus que é o autor do belo, né? E o propósito original de Deus era que nós, seres humanos, conhecêssemos o seu poder criador e o seu amor através da criação, das coisas maravilhosas que Ele fez. No entanto, o inimigo trouxe o pecado até o nosso planeta. E hoje,
o pecado faz com que algumas coisas que parecem que são belas, que são bonitas, mas não são boas. E essa foi a primeira estratégia de Satanás para enganar o ser humano. O livro de Gênesis descreve que, vendo a mulher que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento. Satanás não procurou algo feio para atrair o primeiro casal. Ele usou algo bonito criado por Deus. Às vezes a gente tem uma ideia equivocada de que lá no Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma coisa feia que tinha lá. Não, tudo que Deus fez era bom e muito bom. Ele escolheu uma árvore, não havia maldição naquela árvore, era um teste, mas a árvore era bonita, provavelmente muito bonita. E Satanás se utilizou da serpente, que também era um animal belíssimo. O Sr. White, no livro Patriarcas e Profetas, diz que provavelmente era o animal mais belo que existia, que voava, o sol batia nas suas escamas, aquilo refletia como se fosse ouro. Era um animal extraordinário. Então Satanás usou do belo para iludir Eva e trazer o Adão para o pecado. Então, embora nós tenhamos coisas muito bonitas aqui no mundo, nem tudo que é bonito é bom, né? Nós precisamos ir além do que nós vemos. É a palavra de Deus. Eu já contei aqui, antes da minha conversão, eu tive uma experiência que eu não gostaria que ninguém tivesse, que foi de ter a visão de um dos anjos de Satanás que apareceu na minha frente quando eu estava lendo o livro Grande Conflito. Era um ser maravilhoso, bonito, com uma voz fantástica, uma voz assim maviosa. O diabo não é feio, ele é bonito. E ele apareceu para mim, quando estava lendo o livro Grande Conflito, com uma voz assim agradável, assim, dizendo que eu devia abandonar a leitura daquele livro e voltar a crer naquilo que eu acreditava. E naquela ocasião eu comecei a entender que Satanás usa as coisas bonitas, espetaculares, maravilhosas, para nos desviar da palavra de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, mesmo que algo bonito aqui nesta terra, criado por Deus, ela pode ser utilizada por Satanás para nos desviar da palavra de Deus. Assim, a única segurança continua sendo uma educação científica, uma educação artística, com os princípios da palavra de Deus, né? Na parte de terça-feira, nós temos o título Especialistas no Erro, né? Por causa do pecado que habita em mim, que habita em todos nós, a ciência e a arte têm sido usadas muitas vezes com propósitos malignos. É fácil, esses exemplos estão no dia a dia da nossa vida. Gente, a televisão é algo fantástico. Eu lembro que a minha avó, ela dizia, como é que pode? Porque ela era acostumada com rádio. Já ouvir alguém falar lá longe e escutar na sua casa, era um negócio impressionante. Agora, ela quando teve contato primeira vez com a televisão, ela dizia, como é que pode? Eu estou vendo a pessoa e ouvindo a pessoa.
Isso foi uma descoberta fabulosa, um descobrimento científico tremendo. E a cada tempo que passa, vai ficando mais sofisticado e mais intenso. Você chega a ver até as rugas das pessoas agora na TV, né? As manchas na pele, chega a ver tudo. Tanto que tem sido evoluído isso daí. É uma descoberta tremenda. Agora, o que vocês acham? A TV tem sido usada mais pela falsa ciência ou pela verdadeira ciência? Falsa ciência. A TV Novo Tempo utiliza esse veículo e tem sido uma bênção. Mas a maior parte da programação da TV, antes as pessoas ficavam viciadas em novela, hoje ficam viciadas em séries. Além disso, cinema. O cinema se sofisticou de tal forma, e as produções ficaram tão incríveis, que os filmes hoje causam um impacto tremendo na mente da gente, e principalmente da nova geração. Parece que você enxerga aquilo que é imaginário se tornar real. Tem filmes aí que você fica impressionado com os efeitos que eles conseguem produzir. E a internet, que é um novo universo. A internet, você entra no mundo paralelo. A internet é algo incrível, que também tem sido usado negativamente. E há um aspecto da internet que se chama de submundo da internet, que tem coisas terríveis ali. Por isso é necessário controlar os nossos filhos e filhas, os nossos jovens, para que não avancem para esse submundo e sejam afetados negativamente. A ciência erra. Vocês sabiam que quando a nossa igreja foi criada, os nossos pioneiros recomendavam o tabaco para curar todas as doenças? Que todos os nossos pioneiros mascavam tabaco, a maioria deles fumavam? Porque a crença na época, uma crença científica dita pelos médicos, era de que o tabaco fazia bem para a saúde. Precisou Deus, através da senhora White, dizer para o povo: olha, isso é um veneno. E sabe quanto tempo demorou para que isso fosse implantado na igreja? Depois das visões de Ellen White, demorou ainda quase 5 anos para o povo abandonar o tabaco. Na época da senhora White também, uma das práticas comuns para se curar as doenças era fazer sangria. Você estava lá com uma doença, não sabia, ir no médico, ele cortava a sua veia e tirava parte do seu sangue. Gente, isso é loucura. Até pouco tempo atrás, a ciência declarava que a Terra era o centro do universo. A Terra não é nem o centro do nosso sistema solar. Então, nem tudo que a ciência diz é certo. Existem muitas coisas que são teorias, pressupostos. Teorias, são pressupostos. Aquilo que pode ser comprovado e aceito, tudo bem. Nós estamos vendo aí a questão da vacina. Qual que é a melhor vacina? A que se utiliza de modificação genética ou a que se utiliza do vírus adormecido? O que vai acontecer, Sirene, se você tomar uma vacina com modificação genética? Ninguém sabe. O comum é do vírus adormecido. Né? Nem tudo que é científico é correto.
O que nós temos experiência são vacinas em vírus adormecidos. Percebe? Então, a ciência não pode sobrepor a palavra de Deus. A melhor descendente de Abraão. Provavelmente todos eles eram descendentes de Ismael, mas todos eram tementes ao Senhor. E nós conhecemos a história de Jó. Jó viveu toda aquela situação onde ele ficou como um joguete de Satanás no meio do grande conflito, e Deus provou que existem pessoas que, mesmo não entendendo o que acontece, confia no Senhor e permanece fiel, mesmo perdendo tudo, perdendo família, bem, saúde e até a própria vida, né? E quando Jó foi ali tentado consolar pelos seus amigos, que tinham uma teologia deturpada, que ao invés de ajudá-lo, tornaram o seu sofrimento pior do que era, né? Até a esposa de Jó era compreensível, mas os amigos que eram teólogos na época, eles tornaram o sofrimento de Jó maior. E então, para concluir toda a experiência de Jó, restaurar a vida de Jó e responder às perguntas que Jó manifesta no livro, suas dúvidas, seus questionamentos a respeito de Deus, lá no capítulo 38, Deus faz um discurso. E é impressionante. Moisés, que escreveu o livro de Jó, diz que Deus aparece no redemoinho, como se fosse vamos dizer assim, um foguete no redemoinho. E ali no redemoinho ele começa a responder a Jó. E o versículo 4 foi o versículo que me ajudou a entender, aceitar o criacionismo em 7 dias. Versículo 4 diz o seguinte: Deus para Jó: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem é o único que estava presente quando tudo foi criado? Deus. Só Ele pode, com propriedade, descrever como tudo aconteceu. E Ele usou Moisés. E o livro de Gênesis traz toda a revelação necessária para que nós aceitemos que Deus é o autor do belo, tem todo o conhecimento e criou um mundo cheio de sabedoria, cheio de beleza, e que quando nós estudamos esses conhecimentos e vemos essas belezas, utilizando a ciência verdadeira, conforme a palavra de Deus, nós podemos nos maravilhar com o nosso Deus Criador. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Eu concluo dizendo para vocês que Deus se revela para nós 24 horas por dia. Vou contar para vocês uma experiência que eu tive ontem. Fui fazer uma visita missionária junto com a minha esposa, e eu não fiz a barba a semana inteira. E a barba me incomoda. Minha barba, quando eu deixo a barba muito grande, começa a surgir feridinhas. Mas eu não gosto de, pastor João, de fazer barba. Detesto. Nossa. Mas eu fiquei a semana inteira porque foi uma semana extremamente corrida. Última semana do mês, começo, tem que terminar 13º, folha de pagamento, uma série de coisas. Todo mundo está estressado desse fim de ano. Eu larguei a mão à barba e estava barbudo. Aí, quando eu cheguei da visita, eram umas 10 horas da noite, vinha uma voz para mim e dizia: faça a barba agora. Eu não costumo fazer a barba de noite, porque eu já não enxergo bem mais.
E você não escanhoa como deve escanhoar, né? Mas uma coisa me impressionava: faça a barba agora, faça a barba. Eu cansado, esgotado, falei: eu não estou afim de fazer a barba agora, vou deixar para fazer de manhã. Tomo banho e já faço de manhã. Gente, aconteceu um imprevisto em casa nessa manhã. O imprevisto, eu tive que resolver um problema tremendo lá. Se eu não tivesse feito a barba, não daria tempo para fazer a barba e vir na igreja hoje. Aí eu fiquei pensando: poxa, quem que me impressionou para fazer a barba? Porque nas outras semanas ninguém não veio na minha mente: faça a barba. Porque Deus sabia que eu ia ter esse problema no sábado de manhã, que eu teria que resolver esse problema, e não ia dar tempo de fazer a barba. Sei que eu tomei banho correndo e viemos aqui para a igreja. Deus se revela para nós 24 horas por dia, nas grandes coisas, no macrocosmo, no microcosmo e na experiência da minha vida e da sua vida. Deus nos abençoe. Na próxima semana, Mara, nós vamos para a lição 11ª. E a lição 11ª, isso aqui provavelmente vai ser muito útil para todos nós. O cristão e o trabalho. O que nós vamos aprender nessa semana com isso? Deus nos abençoe. Deus abençoe os nossos ouvintes, os nossos que estão nos assistindo. Amém.